Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E para continuarmos nossos assuntos de reações orgânicas, hoje vamos ver reações de eliminação, certo? Na nossa aula vai ser dividida nesses seguintes tópicos: introdução às reações de eliminação, desidratação de alcoóis, desidratação de ácidos carboxílicos, eliminação de aleto de hidrogênio, eliminação de halogênios compostos polialogenados e reações radicalares. Certo? Pessoal, basicamente uma reação de eliminação, a gente pode dizer que ela é o contrário de uma relação de adição. Uma reação de eliminação, como o próprio nome sugere, você vai eliminar, você vai remover ligantes dos carbonos e esses carbonos vão restaurar a ligação π entre eles, vão formar às vezes uma ligação π entre eles, nem restaurar. Então, nós temos aqui, basicamente, que são métodos para preparação de alcenos, alcinos ou alquidienos. É um método de preparação, de síntese desses compostos. Basicamente, restauração ou formação da ligação π. Então, toda vez que você for pensar em reação de eliminação, lembre que você vai estar formando a ligação π, contrário da reação de adição. Que você, na adição, sempre lembrou lá, você rompe a ligação π, aqui você forma, beleza? Bom, desidratação de alcoóis, pessoal, basicamente ocorre através de uma reação que você realiza o aquecimento do álcool na presença de um desidratante, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um desidratante muito eficiente, pessoal, então ele é muito comumente utilizado. Se você faz uma desidratação intramolecular, pessoal, ou seja, uma desidratação dentro da molécula, você gera um alceno, pessoal. Basicamente, então, intramolecular, você vai gerar uma desidratação dentro da sua própria molécula. Você pega aquele álcool e você gera um alceno. Ocorre a formação da ligação π, ali na presença do catalisador, de ácido sulfúrico e temperatura, você gera então um alceno. Aqui não está representando qual alceno especificamente, mas gera um alceno. Mas água desidratante remove água, beleza? Se acontece uma reação intermolecular, certo? Você vai formar um éter. A condição é também com ácido sulfúrico e temperatura. O que muda, pessoal? O que muda é basicamente aqui, a temperatura que você está utilizando. Se você faz uma reação de desidratação em álcool a uma temperatura quente, mas uma temperatura mais elevada, em torno de 170 a 180 graus, você vai tender essa reação a fazer uma desidratação intramolecular. Se você faz essa reação no meio reacional também a quente, só que ali uma temperatura um pouco menor do que no primeiro momento, 130, 140 graus Celsius, você vai tender essa reação para uma desidratação intermolecular. E isso faz total diferença. Por quê? Porque em uma você gera alceno, na outra você gera éter, que são compostos completamente diferentes. Beleza? Quando você vai falar sobre desidratação de ácido carboxílico, pessoal, então basicamente, você vai realizar também a uma temperatura, necessita de temperatura, reação, um desidratante e você gera a formação de anidrido. É algo que a gente até conversou nas aulas de reação de função de ácido acético, outras funções orgânicas ali, sobre anidridos. Ele é basicamente, então, sintetizado pela reação de desidratação de ácidos carboxílicos. Você remove uma água e esse ácido carboxílico, os dois ácidos reagem entre si, formando esse composto ali, anidrido. No caso aqui, dois ácidos acéticos, ou ácido etanóico, também conhecido, o nome mais lido da IUPAC, você gera o anidrido acético, certo? Quando a gente vai conversar sobre eliminação de aleto de hidrogênio, basicamente, pessoal, a eliminação dos átomos de hidrogênio e halogênio e é conseguida através do uso de hidróxido de potássio em meio alcoólico. Então,
necessariamente você vai precisar de hidróxido de potássio, que ele é uma base forte, certo? E meio alcoólico para que ocorra o ambiente reacional seja propício para esse tipo de reação. Então, ó, você tem lá o derivado monohalogenado. Você tem lá, o X representa um halogênio qualquer. Você, através dessa reação com o hidróxido de potássio e o ambiente ali alcoólico, você restaura ou você gera a dupla ligação no alceno, certo? Então, ó, necessariamente ocorre a eliminação do hidrogênio com o halogênio, restaurando ou formando a ligação π. Ocorre então a eliminação do hidrácido, pessoal, do hidrácido respectivo daquele halogênio na qual você está trabalhando. E por que você precisa de hidróxido de potássio no meio? Porque para neutralizar esse hidrácido. Você, por exemplo, aqui, ó, você tem uma reação de 2-iodo-propano reagindo com o hidroxiácido, com o hidróxido de potássio no meio alcoólico. O que você gera? Você realiza a reação, vai ocorrer a remoção do iodo com o hidrogênio, formando o ácido iodídrico. O ácido iodídrico, na presença ali do hidróxido de potássio, já, pessoal, vai ocorrer uma reação de neutralização entre ambos, formando, no caso, o iodeto de potássio, a água e o hidrocarboneto com a insaturação. Então, a necessidade desse hidróxido de potássio, por ser uma base forte, para conseguir ocorrer a remoção desse halogênio e, a partir do momento que ocorre a formação do ácido, ou nem chega a ocorrer a formação do ácido, mas ocorrendo a reação de eliminação, já automaticamente acontece uma reação de neutralização entre o ácido e a base, gerando, como qualquer produto de reação de neutralização, um sal e água, mais o hidrocarboneto ali que você estava trabalhando em cima, certo? Então, no caso aqui, 2-iodo-propano, gera no meio hidróxido de potássio, iodeto de potássio, água e propeno, pessoal. Muito importante, uma vez que você sempre vai ter hidróxido de potássio, você sempre vai gerar um sal, onde o cátion vai ser o potássio. Está trabalhando com halogênio, sempre vai ser, então, seja cloreto de potássio, seja brometo de potássio, seja iodeto de potássio. Sempre vai ser um desses tipos de sal que você acaba gerando nesse tipo de reação. Ficar atento a qual halogênio nós temos presentes nessa estrutura do reagente. Se você, pessoal, tem necessariamente um dialeto vicinal, lembra lá, dialeto vicinal, halogênios ligados a carbonos vizinhos, o produto não vai ser um alceno, e sim um alcino. Ocorre então a reação ali, ó, um derivado de halogenado reage ali, vai ter que reagir aí com 2 mols do hidróxido de potássio para formar então o alcino e as quantidades respectivas do sal mais água. Beleza? Quando a gente trabalha com eliminação de halogênios em compostos polialogenados, necessariamente vai precisar da utilização de zinco em pó em meio alcoólico para ocorrer a catálise desse processo. Você tem lá, por exemplo, pessoal, 1,2 de bromoetano, dialeto vicinal. Com zinco, você vai gerar o brometo de zinco como sal e ali o etileno alceno. Se restaura a insaturação. Importante, dialeto vicinal, halogênios ligados a carbonos vizinhos, restaura ou forma a ligação π. Dialetos não vicinais, ou seja, você vai ocorrer a formação, pessoal, de um ciclo alcano. Trabalhando então com o 1,3 de iodo propano, por exemplo, reagindo com zinco no meio alcoólico, você gera
iodeto de zinco. E por si só, o ciclo propano. Você forma um ciclo alcano. É um meio de reação. É um meio para você realizar a síntese de cicloalcanos. Além disso, pessoal, se você tem um tetraleto duplamente vicinal, no caso ali o 2,2,3,3 tetraiodo-butano, você reagindo com 2 mols do zinco em meio alcoólico, ocorre uma restauração ou uma formação de duas ligações π, gerando então ali o but2-ino, gerando um alcino, pessoal. No caso do but2-ino, porque se reagiu um tetraiodo-butano. Beleza? Por fim, pessoal, reações radicalares. Para que uma reação química ocorra, é legal você lembrar que todos os reagentes, as ligações dos reagentes se rompam para que formem as novas ligações que vão ser correspondentes às ligações dos produtos, certo? Uma reação química ocorre dessa maneira. Então, vamos resgatar o conceito que como que pode ser essa cisão na ligação química. Nós podemos ter uma cisão homolítica, que o próprio nome já diz. Na cisão homolítica, cada átomo ele fica com o elétron que estava participando da ligação química, pessoal. Então aqui no nosso exemplo nós temos ali o metano. Ocorre uma cisão homolítica entre o metano com um dos seus hidrogênios, formando então, pessoal, ali um carbocátion, certo? Não, desculpa, formando carbocátion não. Formando apenas o carbono com um radical e o hidrogênio com o seu respectivo elétron que ele estava compartilhando na ligação covalente. De maneira que forma esses radicais, forma dois radicais. Quando você tem uma cisão heterolítica, pessoal, como o próprio nome já diz, não é uma cisão igual. Um dos átomos envolvidos na ligação vai ficar com os elétrons para si, ou um ou mais elétrons para si, e o outro com menos elétrons. Um vai perder elétrons, o outro vai ganhar elétrons. De tal maneira, então, que, consequentemente, você já acaba gerando íons, você acaba gerando um ânion e um cátion. Um exemplo aqui, pessoal, está fazendo uma cisão heterolítica no gás cloro, na qual você gera cloro com uma carga positiva e cloro com uma carga negativa. Certo? Então, uma vez que ficou bem claro essa ideia de cisão homolítica e cisão heterolítica, você tem que entender que, considerando uma reação, nós temos 3 tipos de reagentes. Considerando esses tipos de ruptura, a gente tem 3 tipos de reagentes. Nós podemos ter radical livre, que apresenta valência livre e sem carga, ou seja, o átomo no seu estado fundamental. Nós temos reagentes eletrófilos, uma vez que é eletrófilo, ele apresenta uma carga positiva. Se ele é eletrófilo, apresenta uma carga positiva, por quê? Então, ele tem afinidade por elétrons, ele quer elétrons. Eletrófilo, afinidade por elétrons. Para você ter afinidade por elétrons, necessariamente você precisa ter uma carga positiva. E no caso da cisão heterolítica, o átomo que ele fica com a carga negativa, ele se torna um nucleófilo. Está com uma carga negativa a mais, está com um elétron a mais, logo tem uma carga negativa na composição desse íon. Por si só, ele vai ter essa afinidade pelo próton, pela afinidade por cargas positivas, essa busca pela carga positiva. Então, reagente nucleófilo. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha conversado nesse primeiro momento sobre reações de eliminação com vocês. Eu aguardo vocês para parte 2. Um grande abraço, até!